Olá, meu nome é Thiago da Silva Azevedo Reis e o título do meu artigo é A Performatividade da Violência contra a Mulher, um olhar sobre as masculinidades. Nesse estudo, com coautoria do doutorando professor Itamar Carneiro, nós buscamos entender como a violência contra a mulher se configura a partir da compreensão das masculinidades, especialmente sobre a ótica da performatividade de gênero, explorado nas obras da filósofa norte-americana Judith Butler. O artigo é uma revisão narrativa, com abordagem qualitativa e descritiva, cujo objetivo é explorar como a violência está inserida no processo histórico de subjetivação dos homens. Foram analisados 27 artigos nas bases de dados acadêmicas, dos quais apenas 10 publicações foram selecionadas para a parte de resultados e discussões, por elas se alinharem diretamente à questão da masculinidade e violência de gênero. A relevância desse estudo, como eu escrevo lá na obra, se dá pela necessidade de aprofundar o debate sobre como as masculinidades, longe de serem uma essência fixa e muito essencializada, são, na verdade, construções sociais performadas que podem perpetuar a violência de gênero de maneira tanto simbólica como relacional. E esse artigo ele oferece uma perspectiva sobre como a violência contra a mulher não pode ser reduzida a uma causalidade direta com a masculinidade, mas sim compreendida dentro de uma economia de gênero e relações de poder. E aí tem a parte do referencial teórico, que vem logo depois da parte de introdução, onde eu inicio com um panorama histórico, sobre como as masculinidades, através das noções de vários teóricos, elas se desenvolveram em diferentes contextos históricos. Então, apoiado por autores como Michel Foucault ou a Raven Connell, eu exploro como o conceito de masculinidade foi sendo moldado e transformado ao longo do tempo. E aí, nesse momento, o Jean-Jacques Courtine, ele é central nessa parte de discussão, porque ele traz essa ideia de que a masculinidade é uma fabulação histórica, ou seja, uma construção que varia de acordo com o período histórico e as práticas culturais. Então, a masculinidade, portanto, ela não é biológica ou fixa a essa materialidade do corpo do sujeito, mas uma série de normas e expectativas que são constantemente fabricadas, realocadas e reproduzidas. E aí tem a parte da seção Poder e os Corpos, que vem logo depois desse panorama histórico, onde eu aprofundo com a discussão do Michel Foucault sobre como o corpo ele é regulado por normas de poder que circulam pela sociedade. E o corpo masculino ele é disciplinado e normatizado para se adequar às expectativas de força e controle, enquanto o corpo feminino é constantemente subordinado e regulado. Aqui, eu insiro uma análise crítica da interseccionalidade, que é uma prática analítica, que é uma ferramenta essencial para entender como essas dinâmicas de poder elas não atuam simetricamente nos corpos. Isso é importante, e eu parto das contribuições da Carla Cotirene, onde a interseccionalidade revela que o gênero, raça, classe e outras categorias sociais se entrelaçam, criando uma multiplicidade de experiências masculinas e femininas. Isso acaba sendo crucial para o entendimento de que não existe um monarca ou uma masculinidade hegemônica única, mas sim várias masculinidades que coexistem e se subordinam umas às outras, conforme esses marcadores sociais que eu citei anteriormente. Então essa visão plural é essencial para os debates que inclusive eu vou abordar na parte de resultados e discussões do trabalho. Posteriormente, chega na parte de resultados e discussões, que traz essa parte aí de contribuição para a sociedade como um todo, né? Onde o artigo ele foi organizado em duas categorias principais. A primeira é masculinidade hegemônica e subalterna, e a segunda é economia de gênero no contexto familiar. Nessa primeira categoria, eu discuto como a masculinidade de gênero, segundo a Raven Connell, legitima a dominação masculina, tanto sobre as mulheres quanto sobre outras masculinidades, em que a autora vai chamar de masculinidades subalternas. No entanto, eu enfatizo uma questão que eu acho pertinente de dar esse destaque aqui, né? Que a violência ela não é uma característica essencial da masculinidade, mas sim uma prática performativa e relacional, usada para reafirmar esse poder dentro de uma hierarquia de gênero. Então, nos estudos analisados, fica claro, por exemplo, que a masculinidade hegemônica, enquanto ideia cultural, não é alcançada por todos os homens, o que acaba gerando uma série de frustrações e tentativas de reafirmação do poder por meio da violência. E nesse momento, um referencial crucial que eu utilizo é o Michael Kimmel. E a violência, então, ela surge como uma resposta, segundo o autor, né, a essas pressões normativas, funcionando como uma forma de controle sobre aqueles que estão fora dessas normas hegemônicas. Além disso,
os resultados indicam que a masculinidade hegemônica ela é sustentada por estruturas simbólicas, que reforçam padrões de força, controle e invulnerabilidade, o que acaba legitimando comportamentos agressivos e violentos como uma performatividade desse poder. E é importante destacar, mais uma vez, que as masculinidades são múltiplas, e essa pluralidade de masculinidades evidencia que o conceito de hegemonia não se refere a um único modelo, mas a um campo de tensões em que diferentes masculinidades coexistem e se subordinam mutuamente, conforme justamente as intersecções de raça, classe e sexualidade. Isso reforça a necessidade de uma análise interseccional para que se entenda como que esses padrões se manifestam em diferentes grupos sociais, algo que eu considero muito pertinente nesse trabalho. Outro ponto importante em que eu abordo é que nos resultados, a forma como as masculinidades subalternas se manifestam desse contexto. Porque homens que não se encaixam nos moldes hegemônicos, como aqueles que pertencem às classes sociais mais baixas ou minorias raciais, eles enfrentam desafios adicionais na luta por reconhecimento e poder dentro dessa hierarquia de gênero. Então, homens que muitas vezes internalizam comportamentos violentos na verdade, por uma maneira, de responder a essa marginalização e à exclusão, o que demonstra que a violência também é uma forma de resistência a essa subordinação, no caso. Na segunda categoria, que é a economia de gênero no contexto familiar, eu analiso como as dinâmicas de poder no ambiente doméstico perpetuam as performances violentas. Então, o espaço familiar é um lugar central para a reprodução dessas práticas, onde as hierarquias de gênero são reforçadas desde a infância. A violência, nesse caso, dentro da família, não se limita, a ações físicas, mas envolve também uma violência simbólica, que é exercida por meio de comportamentos de controle e submissão. E aí as pressões econômicas, que é um tópico que eu também trabalho nessa sessão, elas exacerbam essas dinâmicas, como ficou evidente, por exemplo, em que eu cito nessa parte, durante a pandemia de Covid-19, onde o aumento do isolamento e das dificuldades financeiras contribuiu para o aumento significativo da violência doméstica. Então, a análise dos dados revelou que, em momentos de crise, a masculinidade hegemônica, ou seja, esse campo de tensões, é particularmente reforçada, pois esses homens buscam reafirmar sua autoridade em um cenário de vulnerabilidade. Então, esses comportamentos são naturalizados e transmitidos de geração em geração, criando essa continuidade das práticas de controle e opressão. Então, com isso, o artigo ele sugere, no final, novos estudos precisam ser feitos para aprofundar questões específicas e, através deles, poder abrir espaço para novas formas de existir, menos ligadas ao que eu venho trabalhando nessa discussão aqui, que alguns autores chamam de práticas de governo sobre o corpo. Sendo assim, pessoal, eu finalizo a explicação do meu trabalho por aqui. Eu espero que tenha sido uma explicação significativa para facilitar o entendimento do trabalho escrito. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar e eu espero que essas trocas aqui incentivem futuras discussões pertinentes para esse campo de estudo e de discussão. Muito obrigado.